E aí, pessoal, tudo bem? Você já deve ter encontrado alguma expressão numérica para resolver. Bom, o que é uma expressão numérica? Falando de uma forma simples, é uma conta que você vai ter lá misturado, né? Soma, multiplicação, subtração, divisão, certo? E ao resolver esse tipo de conta, né? Resolver esse tipo de expressão numérica, você sabe que você deve fazer sempre a multiplicação ou a divisão primeiro. Mas você com certeza deve ter se perguntado em algum momento por que é necessário se fazer a multiplicação ou a divisão primeiro. Deve ter perguntado aí para o seu professor, pensado isso na hora de resolver um problema envolvendo uma expressão numérica, né? Então é o que a gente vai responder hoje. Por que fazer a multiplicação ou a divisão primeiro, tá? Vamos fazer aqui um exemplo bem simples para a gente entender o porquê que as coisas funcionam dessa forma, tá? Olha só, vamos considerar aqui a seguinte expressão numérica bem simples. 2 mais 3 vezes 5. Então, para resolver isso aqui, você precisa primeiro multiplicar o 3 pelo 5, depois somar com o 2. Para a gente ver o porquê que isso é dessa forma, vamos pensar no que é a multiplicação. E vamos pensar isso dentro do conjunto dos números naturais, porque ali a gente consegue perceber mais fácil o que está acontecendo, tá? E quem são os números naturais, né? Número 1, 2, 3, 4 e assim por diante. São esses números, tá? Ok, então vamos pegar aqui N e A, ambos números naturais, tá? Beleza. O que significa N vezes A? Isso aqui significa o seguinte, é A somado com A N vezes. Essa é a definição de multiplicação aqui, certo? N vezes. Então, multiplicar N por A é somar o A com o A N vezes. Então, quando a gente lembra dessa definição aqui de multiplicação, a gente olha para essa expressão aqui e pensa o seguinte. Então, este 3 que está aqui, ele não está aqui para ser somado com o 2, mas ele está indicando quantas vezes você vai somar o número 5, né? Ó, N vezes A soma o A N vezes. 3 vezes 5, eu somo o 5 3 vezes, certo? Então isso daqui, ó, na verdade, é igual ao quê? O 2, que está aqui, e o 3 vezes 5 significa 5 mais 5 mais 5, certo? Então é por isso que não se deve somar o 3 com o 2, porque olha, quando você olha para cá, você nem vê o 3 aqui, certo? Eu tenho 5 mais 5 mais 5, né? Então isso aqui é igual a isso aqui, tá? Beleza, então aqui a gente continua agora fazendo a conta, né? Ó, 2 mais 5 vai dar 7, ali eu tenho 5 mais 5 vai dar 10, isso aqui é igual a 17. Então o resultado correto aqui é 17. Se você somar o 2 com o 3 aqui e fazer a conta, depois multiplicar por 5, com certeza você vai obter um número diferente. Pensando rapidamente aqui, vai dar 25, né? Que a conta vai estar errada aí, né? Então esse resultado correto aqui é o 17. Tá? Isso aqui, pessoal, se estende para qualquer caso, tá? Eu poderia pensar aqui em exemplos diferentes para usar esse mesmo raciocínio aqui. Se eu tivesse alguma coisa do tipo assim, ó, com frações, né? Ó, meio... Deixa eu escrever direito aqui, né? Assim, não dá, né? Se eu tivesse uma expressão assim, por exemplo, ó, meio menos 3 vezes 8. Mesma coisa, eu vou multiplicar o 3 pelo 8 primeiro, depois eu vou fazer meio menos o resultado que eu encontrar aqui. Tá? Então não importa que número aparece, né? Quais números que aparecem aqui, a multiplicação sempre vai primeiro pelo mesmo motivo, né? A gente estende esse raciocínio para qualquer número, certo? Poderia pensar em um outro exemplo aqui, alguma coisa do tipo assim, 1 sobre 8 mais 3 quartos vezes 1 sobre 5. 1 sobre 5. Então aqui é a mesma coisa, né? Vou multiplicar essas duas frações primeiro para depois somar com um oitavo, né? Usando o mesmo raciocínio. Esse 3 quartos aqui não está aqui para ser somado com 1 sobre 8, né? Não 1,8, né? 1 sobre 8. Mas está aqui para multiplicar o
1 sobre 5, né? Usando o mesmo raciocínio que usamos nesse exemplo aqui, ok? Então, não é mais esse tipo de conta, tá? Você está lá numa expressão numérica, está vendo lá multiplicações, faça as multiplicações primeiro, beleza? Ok, e com respeito à divisão, o que a gente faz com ela? Olha só, vou apagar aqui e a gente vai pensar na divisão, tá? Vamos considerar aqui um exemplo bem simples novamente, parecido com o primeiro que a gente viu, mas com uma divisão. Vamos fazer isso aqui, ó. 2 mais 10 dividido por 5. Temos que fazer a divisão primeiro, para depois somar com o 2. Por quê? Vamos pensar agora da seguinte forma. Vamos pegar aqui dois números reais quaisquer, tá? Um número A e um número B, números reais, tá? E vamos pegar aqui o B diferente de zero, tá? Diferente de zero. Já eu falo por que isso aqui vai acontecer. O A dividido pelo B, e já falo por quê, não tem divisão por zero, não existe, não tem como fazer essa conta, né? O A dividido por B pode ser visto como uma multiplicação. O A dividido por B, na verdade, ele é isso aqui, ó, A vezes 1 sobre B. Então, essa divisão, ela é A vezes 1 sobre B. A divisão pode ser vista como sendo A multiplicado pelo inverso do B. Quem é o inverso do B, né? É o número que multiplicado pelo B é igual a 1, certo? Então, essa divisão, ela é, na verdade, uma multiplicação. Então, o que a gente está vendo aqui nesta expressão numérica é o seguinte. 2 mais 10 vezes 1 sobre 5. Então, temos uma multiplicação. E como a gente acabou de ver, o que a gente faz primeiro? A multiplicação, né? Então, por isso que quando aparece uma divisão, ela deve ser feita primeiro. Ou a multiplicação ou a divisão, né? Beleza. E agora é só a gente continuar a conta aqui, né? Então, aqui eu tenho 2 mais, aí multiplicando 10 por 1/5, isso aqui vai dar 10 sobre 5. 10 sobre 5 também é conhecido como 2, não é? 2 mais 2, então isso aqui dá 4, tá? Então, o resultado correto é 4. Então, por isso que quando você tem uma expressão numérica onde há divisões e multiplicações, as divisões e as multiplicações devem ser feitas primeiro, tá? Porque os números que acompanham a multiplicação e a divisão aqui, né, no caso 10 aqui lá, e no exemplo anterior nós tínhamos lá o 3, não estão aqui para ser somados, né? O 10 aqui tá para ser dividido por 5, ok? Ou multiplicado por 1/5, tá? Então é por isso que a multiplicação e a divisão elas devem ser feitas sempre primeiro, tá? Justamente pela definição delas, do que elas são, ok? Então, sabendo disso, não erre mais contas envolvendo expressões numéricas. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa aí um comentário, deixa o joinha no vídeo, compartilha com alguém que você sabe que está querendo aprender, entender essas coisas, que com certeza essa pessoa vai gostar bastante. Beleza? É isso aí. Até mais!